Pessoal, como é que um cristão deve lidar com a depressão? Sabe, esse é um assunto que deve ser discutido, é um assunto que deve ser conversado, é um assunto que deve ser dialogado, sabe? Cristão e a depressão. Eu lembro de um livro que eu li certa vez, enquanto eu estava num seminário, um grande amigo que morava comigo lá nesse seminário me deu. Era sobre depressão, não depressão. A princípio parece bobo isso, mas para que nós não caiamos no profundo de uma depressão, é não darmos pressão a isso, é não deixarmos que isso nos suceda, que isso nos roube de nós mesmos. Parece fácil falar, eu sei disso, e tudo o que é de fora é muito mais fácil do que aquilo que vem dentro, porque eu sei que a depressão, por vezes, ela vem de dentro para fora. Não é algo externo que te rouba para o interno, mas é algo do interno que te faz questionar o externo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e falamos desse assunto de depressão, nós podemos olhar a história de um grande homem de Deus chamado Elias, o profeta. Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, narra que o profeta entrou em um desânimo tão grande que ele pediu até mesmo a morte. Ele disse: Deus, se possível, me mate, me leve daqui. Elias estava em um momento tão difícil, onde ele tinha sido confrontado por uma Jezabel, por uma tal de Jezabel, que queria matá-lo, porque Elias tinha acabado de destronar e destruir vários profetas de Baal. Ele tinha mostrado que Deus era Deus, ele tinha acabado de ser usado para um grande e tremendo manifestação de Deus. Mas após essa grande manifestação de Deus, Elias se sentiu triste, desanimado, depressivo, porque uma mulher disse que queria matá-lo, que iria acabar com o profeta. Então Elias se sentiu exausto por tudo que tinha passado e pediu até mesmo a morte. E o que nos leva a pensar na depressão de Elias? Elias tinha acabado de ser um instrumento para um grande número de pessoas, para verem o poder de Deus. E é interessante que a depressão, ela nos acomete, por vezes, depois de momentos de grande atividade. Não sei se você já passou, você enfrenta a depressão, mas pode prestar atenção. Ela sempre chega até nós quando nós acabamos de nos envolver em algo. Então eu me envolvi em uma atividade, fiz alguma coisa que exigiu muito de mim, veio um desgaste emocional. E o desgaste emocional, ele pode gerar em nós uma depressão. Então Elias se desgastou muito, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E logo após esse desgaste, vem o baque de uma palavra de alguém. A depressão também acontece quando nós somos afligidos por algumas setas, pessoas que com palavras nos entristecem, atitudes de alguém que nos decepcionam. Isso pode afetar a gente. E por último, então, Elias se afastou. Se nós olharmos para a passagem bíblica no todo, Elias se distancia, Elias foge, Elias vai para uma caverna e lá ele quer ficar, porque a depressão, ela tem essa ideia de isolamento. Então nós aprendemos aqui algumas questões, que a depressão, ela vem depois de uma exaustão, a depressão, ela vem depois de alguma crítica ou alguma situação, e a depressão nos faz buscar a solidão. Então olha o que a depressão, ela acaba causando. Mas é o que eu comecei falando, a depressão, ela não veio de fora para dentro, ela já estava em Elias no seu desgaste que ele havia passado. Tem outro livro que diz sobre andar com o tanque vazio. Sabe, a depressão é mais ou menos isso. Você começa a fazer as coisas no automático e você começa a não ter mais o combustível para continuar, mas você continua andando. Chega um momento que você está desgastado, você está cansado, você não consegue mais continuar. É como um carro que precisa de combustível para andar, para caminhar, para ir. Então esse veículo com o combustível, ele vai. Agora é um combustível ruim, esse veículo vai, mas aí começa a afetar as sondas, lâminas do carro, aqueles lugares onde passa o combustível, e o carro começa a ficar fraco, perder potência, o combustível começa a não ter efeito. A depressão, ela vem roubando de nós aquilo que nós fazíamos antes. Pode ver, pessoas que tinham prazer em uma atividade não têm mais prazer nessa atividade. Pessoas que gostavam tanto de algo, de repente não gostam mais daquele algo. Por quê? Andaram com esse tanque vazio.
Elias, um grande profeta, usado para maravilhas, prodígios e milagres, de repente se vê em um buraco, se vê sem chão, se vê sem expectativa. Por quê? Porque ele deu pressão àquilo que estava norteando ele. A mensagem desse vídeo para você não é dizer para você que a depressão vai passar em um passe de mágica, muito pelo contrário. Eu quero dizer para você, busque ajuda. Eu quero dizer para você, olha, você tem alguém que contar. Olha, acredita no Senhor. Olha, busque ajuda profissional. Ei, não se desvie da medicação. Use a medicação. Sabe, Deus, ele nos dá pessoas, Deus nos dá medicina, Deus nos dá psiquiatras, para também nós buscarmos ajuda. É hipocrisia esses pastores que dizem para que você não busque ajuda quando é emocional, porque esses mesmos pastores por vezes dizem para você ir no médico. Se você quebra a perna, você vai no ortopedista. Então, se você está aflito emocionalmente, vá no psicólogo, vá no psiquiatra. Deus também usa esse tipo de pessoa. Não fique achando que você sozinho pode se curar, porque o Evangelho, a Bíblia, o poder de Deus, se nós olharmos nas Escrituras, ele se baseia muito em relacionamento. Nós somos transformados quando nos relacionamos. O relacionar, o conversar, o desabafar, é você abrir mão, é você falar. Então Elias fugiu para uma solidão. Por quê? Para não precisar falar. Mas se nós não queremos dar pressão, nós precisamos abrir mão de quem nós somos. Então a mensagem que eu deixo para você é: Elias, um grande profeta de Deus, se sentiu deprimido. Não ache que você é superior a Elias. Não ache que você é superior a ninguém. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos tantos homens e mulheres de Deus, usados por Deus, ungidos por Deus, mas que tinham espinhos na carne, que tinham as debilidades, que tinham fragilidades. E por que disso? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E nós precisamos começar a olhar assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naquilo que para mim é difícil, naquilo que para mim é impossível, o poder de Deus se aperfeiçoa nisso. Então para de dar pressão sobre você e comece a enxergar que o Senhor, ele te olha com graça, assim como com Elias. A Bíblia diz que corvos vieram alimentar Elias. Naquele momento de depressão, Deus trouxe a provisão. Eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, no momento de maior depressão da tua vida, Deus vai te dar a provisão. Mas por favor, não fuja. Por favor, não fique na solidão. Por favor, escute o cuidado de Deus sobre a tua vida. Se esse vídeo chegou até aqui, você escutou até aqui, é para que você entenda que você não está só. Quantas vezes eu não luto contra a depressão? Quantas vezes eu não tenho que falar para mim mesmo: ó, Orlando, acorda, Orlando, olha para Cristo, olha para Ele. Pessoal, nós não somos super-heróis. Então faça isso. Comece a enxergar em você que Deus tem cuidado de você. E Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a lutar contra esses momentos, em enxergar que em Cristo nós temos alívio e descanso para nossa alma.